Você pode fazer todas as dietas do mundo, mas se a origem do teu peso estiver na tua infância, o corpo vai continuar resistindo. Pouca gente fala sobre isso, mas pela metafísica da saúde, a obesidade pode ter raízes em questões emocionais profundas da nossa infância. E hoje tu vai descobrir como a relação com os pais pode influenciar teu peso e como algumas pessoas usam gordura como proteção emocional. E como ainda a gordura pode transformar a relação com o próprio corpo. E fica comigo até o final, porque a última parte pode mudar a forma como você vê o seu peso. Se tu não me conhece, eu sou a Regina, terapeuta integrativa, numeróloga e eterna estudante da espiritualidade universalista. Se tu curte temas sobre terapias e espiritualidade livre, autoconhecimento, considere se inscrever no canal e compartilhe com quem possa estar precisando ouvir a respeito. Durante anos, nos ensinaram que obesidade é apenas o resultado de comer demais, falta de exercício ou ainda genética. Mas existe uma abordagem chamada linguagem do corpo, que sugere algo diferente. Ela diz que o corpo pode expressar emoções que a mente não conseguiu resolver. Na metafísica, os sintomas físicos podem refletir conflitos emocionais. E no caso da obesidade, alguns especialistas acreditam que o excesso de peso pode representar proteção emocional, medo da rejeição, carência afetiva ou dor emocional não resolvida. E a ideia é simples. Quando sentimentos são reprimidos por muito tempo, o corpo encontra uma maneira de se manifestar. Por isso que a gordura corporal pode representar uma armadura emocional, uma forma inconsciente de se proteger ou ainda uma barreira contra críticas e rejeições, pois o peso pode carregar histórias emocionais antigas. Grande parte dos padrões emocionais nasce lá na infância. Algumas experiências podem marcar profundamente a forma como nos relacionamos com a comida e com o próprio corpo. Entre elas, carência afetiva, quando a criança sente falta de carinho, atenção ou validação, a comida se torna uma fonte de conforto. Muitas pessoas aprendem sem perceber a usar a comida como substituto emocional. Falta de afeto materno, a mãe costuma representar a nutrição emocional. Quando essa conexão é frágil, algumas pessoas passam a buscar essa nutrição emocional na comida. Mães que amamentaram seus filhos sem olhar diretamente nos olhos, dando atenção a outras coisas, ou pensando nos afazeres, ou até mesmo tiraram a criança do peito de forma traumática, gera trauma inconsciente que pode influenciar no excesso de peso e ainda em vícios e compulsões. E também a ausência paterna. A ausência do pai física ou emocional pode gerar sentimentos de abandono e insegurança. E esses sentimentos podem influenciar nos comportamentos de compensação emocional, rejeição ou críticas constantes. As crianças que crescem sendo criticadas, elas podem desenvolver uma baixa estima. Algumas pessoas inconscientemente ganham peso como forma de se esconder, de evitar a exposição e criar uma proteção. E essas e outras experiências podem ainda criar padrões que acompanham a pessoa por anos, como por exemplo, comer para aliviar a ansiedade, comer para lidar com a tristeza, comer para preencher um vazio emocional, usar comida como recompensa, consolo ou suprimento dessas emoções. E também podem surgir crenças profundas, como eu não sou suficiente, eu não sou digno de amor, eu preciso agradar para ser aceita. E essas crenças vão influenciando os comportamentos, inclusive a relação com a comida. E o excesso de peso ainda pode funcionar
como uma proteção emocional inconsciente. Para algumas pessoas, o peso pode simbolizar uma defesa contra a rejeição, o abandono, a exposição emocional e julgamentos de muitos acontecimentos e situações que vivenciamos durante a nossa vida. O corpo vai criando uma espécie de escudo invisível. Enquanto a dor emocional não é resolvida, esse escudo pode continuar ali. Peso de mágoas guardadas, especialmente ligadas à infância, aos pais ou até mesmo às situações difíceis que vivenciamos. Conflitos ao longo da nossa vida podem permanecer no inconsciente por décadas e essas emoções podem manter o corpo em estado constante de estresse. E o estresse influencia diretamente os hormônios, a compulsão alimentar, o comportamento emocional. E por isso, muitos processos de cura emocional envolvem trabalhar o perdão. Porque perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi certo, significa deixar de carregar o peso emocional daquilo, porque o perdão auxilia principalmente quem perdoa e não a outra parte. Algumas pessoas relatam mudanças profundas quando começam a trabalhar o perdão em relação a pais, familiares ou experiências dolorosas da infância ou vivenciadas ao longo da vida. Quando o peso emocional diminui, a relação com a comida também pode mudar. E nessa série que estamos trazendo, a proposta é simples: fazer a oração inspirada por Cristina Cairo por 3 meses. Um dia para o papai, um dia para a mamãe. Por 3 meses é o tempo que a nossa psique leva para ancorar padrões e hábitos. Ela envolve 3 passos simples: reconhecer a dor que foi sentida, liberar esses ressentimentos acumulados e escolher não carregar mais aquele peso emocional e não ficar vivendo o passado. Escolher decidir, olhar para frente, viver o agora e projetando o seu futuro. E lembramos, que essa prática da oração ela não substitui um acompanhamento profissional, mas tem ajudado muitas pessoas a afirmar a sua regeneração interior. Traz autoconhecimento, autocuidado. Então, eu te convido nesse momento a irmos para a nossa oração do perdão do dia de hoje. Vai inspirando, expirando. E vamos inspirando, expirando bem profundo. Sente o ar que entra, o ar que sai. Relaxa teu corpo por alguns instantes. E sinta, nesse momento, a presença da tua mãe, a energia da mãe do teu lado direito. Só acredite que a sua mãe biológica, que a energia dela está no seu lado direito. Não importa se você a conheceu, se você se relaciona com ela ou não. Não importa qual a sua relação com a sua mãe. Se ela está aqui, se ela já partiu. Só se concentra na energia da mãe, como se estiver do seu lado direito. E repita comigo: eu perdoo você. Por favor, me perdoe. Você nunca teve culpa. Eu também nunca tive culpa. Eu perdoo você. Me perdoe, por favor. A vida nos ensina através das discórdias. E eu aprendi a lhe amar e a deixá-la ir de minha mente. Você precisa viver suas próprias lições. E eu também. Eu perdoo você. Me perdoe em nome de Deus. Agora vá ser feliz, para que eu seja também. Que Deus te proteja e perdoe os nossos mundos, as mágoas
desapareceram de meu coração e só há luz e paz em minha vida. Quero você alegre, sorrindo, onde quer que você esteja. É tão bom soltar, parar de resistir e deixar fluir novos sentimentos. Eu perdoei você do fundo de minha alma, porque sei que você nunca fez nada por mal, e sim porque acreditou que era a melhor maneira de ser feliz. Me perdoe por ter nutrido ódio e mágoa por tanto tempo em meu coração. Eu não sabia como era bom perdoar e soltar. Eu não sabia como era bom deixar ir o que nunca me pertenceu. Agora sei que só podemos ser felizes quando soltamos as vidas para que sigam seus próprios sonhos e seus próprios erros. Não quero mais controlar nada, nem ninguém. Por isso peço que me perdoe e me solte também, para que seu coração se encha de amor, assim como o meu. Muito obrigada. Talvez o excesso de peso não seja apenas sobre comida. Talvez seja sobre histórias que começaram muito antes. História de carência, rejeição, de dor emocional que nunca foi totalmente curada. Cuidar da alimentação é importante, mas cuidar da própria história emocional pode ser ainda mais transformador, porque quando o coração se torna mais leve, muitas vezes o corpo também pode encontrar espaço para mudar. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, você identifica algumas situações e emoções da infância ou vividas na tua vida que possam influenciar teu peso ainda hoje? Te deixo por aqui e até amanhã.